Vamos lá, pessoal, responder aqui esse quesito aqui. Olha só do exercício. Quando irá ocorrer um curto elétrico, certo? Um curto elétrico em um circuito ou em um componente elétrico ou eletrônico. Então vamos separar as ideias aí para a gente responder direitinho, tirar essa dúvida que é interessante isso aí. Quando irá ocorrer um curto elétrico? Primeira providência. Quando é que irá existir um curto elétrico em um circuito? Quando existir uma determinada DDP, certo? Que é uma diferença potencial, e entre essa DDP existir uma resistência igual a zero. Então vamos botar aqui, respondendo quando existir uma DDP, que é uma diferença potencial, né? DDP, quando existir uma DDP e a resistência, certo? Passar a ser zero. Zero o quê? Zero ohm. Certo? É o primeiro caso. Agora observa o seguinte, pessoal. Observa o seguinte. Se não for zero, for uma resistência muito baixa, também vai se comportar como um curto elétrico. Agora, um curto elétrico, na realidade, diz curto elétrico. A gente está dizendo que a resistência é igual a zero, certo? Esse aqui é o ideal do curto elétrico. A corrente máxima vai acontecer nesse caso. Agora é 0,5. É curto? É quase curto. Se comporta como quase um curto. Também vai danificar tudo. Mas o curto é zero, resistência zero ohm, que seria a perfeição do curto, o máximo possível. Agora veja. Quando irá ocorrer o curto elétrico em um circuito? Quando ocorrer isso aqui, agora, ou em um componente elétrico ou eletrônico. O componente, certo? Veja só, vamos usar aqui como B, aqui sendo A. O componente elétrico ou eletrônico. Um componente qualquer, pessoal, tem uma determinada resistência, certo? Por exemplo, então, um componente qualquer, um componente elétrico, né? Elétrico possui uma determinada resistência, certo? Uma determinada resistência, certo? Agora, se essa resistência sumir, passar a ser zero, então você vai ter o curto elétrico. Então, um componente elétrico possui uma determinada resistência. Caso passe a ser zero ohm, ele estará em curto. Certo? Então, seja o componente elétrico ou eletrônico, ele possui uma determinada resistência. Por exemplo, um diodo, a gente vai ver um diodo, então ele tem um valor. O transistor tem um valor ôhmico lá, ou um valor resistivo. O capacitor tem um determinado valor. Os componentes têm um determinado valor. Então, se ele passar a ser zero, certo? Zero ohm, então o que vai acontecer? Ele vai provocar um curto, porque o componente vai ter uma DDP, ele vai fechar essa DDP, vai ser zero, e aí a corrente vai ser muito alta. Então, quando irá ocorrer um curto elétrico em um circuito? Quando existir uma DDP e a resistência passar a ser zero, ok? Um componente elétrico ou eletrônico. Um componente eletrônico possui uma determinada resistência e caso passe a ser zero, ele estará em curto, provocando uma corrente o quê? Muito elevada, elevadíssima. Ok, pessoal?